Vida. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. O quadro de saúde dessa quarta-feira vai falar de artrite reumatoide. Nós estamos recebendo aqui no estúdio para essa conversa o médico reumatologista Eduardo Macedo. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Acerca dessa doença, nós temos aqui a definição como uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações. E já temos aqui uma ilustração para nos dar uma dimensão. O que acontece? Por que essas articulações estão em vermelhinho aqui, doutor? Então, Tiago, a artrite reumatoide ela é uma doença autoimune, né, de natureza autoimune, que ela tem como principal característica levar à inflamação das articulações, né? Essa inflamação, ela pode acontecer em várias articulações, mas predominantemente acontece nas mãos e nos pés, né? E esse processo inflamatório que acontece nas articulações dos pacientes com artrite reumatoide, ele pode trazer uma série de consequências, né? Ela pode levar à alteração da estrutura da articulação, levando a um dano permanente nessa articulação e podendo causar também bastante limitação para o trabalho, para as atividades diárias e deformidades articulares. Quer dizer, esse movimento, por exemplo, de escrever pode ficar comprometido? Pode. A gente pode ter um prejuízo muito sério da função dessas articulações, né? Podendo levar mesmo incapacidade para atividades básicas, como atividades de autocuidado em casa e também para o trabalho. Bom, a gente já tem manifestações aqui dos telespectadores, a gente vai avançar aqui com o doutor e depois vamos fazer todas as participações. Você manda aqui para o WhatsApp do 99904-0322 e a gente vai repassar todas as perguntas para a resposta aqui do médico especialista. Quais os sintomas? Como é que ela se manifesta, doutor? Então, o principal sintoma da artrite reumatoide é dor articular, tá? Como eu falei, essa dor pode acontecer em diversas articulações do corpo, mas ela é predominantemente em mãos e pés, tá? Essa dor ela tem algumas características, porque ela costuma acontecer com maior intensidade após períodos de longa imobilização, por exemplo, pela manhã ao acordar, né? E ela vem acompanhada geralmente de outros sinais inflamatórios, como inchaço da articulação, eventualmente vermelhidão das articulações, né? Uma outra característica bem importante da artrite reumatoide é a rigidez articular pela manhã, né? Então a gente tem geralmente uma dificuldade de mobilização dessas articulações ao amanhecer e essa imobilidade, essa rigidez, ela perdura por um longo período, pelo menos 1 hora. Sempre vem acompanhada de dor, doutor? Sempre vem acompanhada de dor. A artrite reumatoide, é bom que se diga, ela é uma doença não só da articulação, ela é uma doença sistêmica, ela pode acometer vários órgãos e sistemas. Mas 100% dos pacientes têm acometimento da articulação e esse é o principal sintoma da doença e o sintoma que deve levar o paciente a procurar o reumatologista para investigar. Vamos para frente? Avançando aqui, fatores de risco para a doença. A artrite reumatoide, ela, como a maioria das doenças autoimunes, ela não tem a sua causa completamente compreendida, né? Mas o que a gente sabe é que é uma doença que está relacionada a uma predisposição genética, né? Existem alguns genes que, quando estão presentes, aumentam bastante o risco de desenvolvimento da doença e alguns fatores ambientais. O principal deles é o cigarro, o tabagismo, tá? Então, é fundamental que os pacientes que tem artrite reumatoide, parem de fumar, porque esse fator ele tende também a agravar a doença. Quem não tem essa predisposição pode desenvolver com o uso excessivo de cigarro, doutor? Pode, mas o paciente que tem o fator genético presente, geralmente o paciente que está sob maior risco de desenvolver a doença quando exposto ao fator ambiental, ao tabagismo. Tá? Significa que se no ascendente tiver, é muito provável que o descendente também tenha? Não necessariamente, o risco ele é maior, né? Mas muitas pessoas que têm artrite reumatoide não têm história familiar da doença. Então, é possível também que a doença se desenvolva em pessoas que não têm histórico familiar da doença. Vamos avançando. Prevenção. Os hábitos saudáveis são o único meio de prevenção? Como eu falei, é uma doença que não tem a sua causa completamente compreendida, então é um pouco difícil de prevenir o surgimento da doença, né? O que a gente pode dizer é que hábitos saudáveis ajudam a manter uma saúde articular, né, e prevenir a doença, tá?
Então, principalmente a questão do tabagismo, é muito importante frisar, deve ser evitado. O que é possível hoje em termos de tratamento, doutor? Nós temos uma série de medicações altamente efetivas, né, que são capazes não de curar a doença, mas de impedir que o processo inflamatório ele se perdure e leve ao dano permanente das articulações. Então, hoje nós temos uma série de medicações, elas estão principalmente em dois grupos, medicações que aliviam os sintomas, né, e medicações que, além de aliviar os sintomas, são capazes de barrar o processo inflamatório articular. Então, é fundamental... Esses de uso contínuo. De uso contínuo. Como é uma doença crônica, o tratamento ele também é por um período prolongado. Ele não tem um prazo ali fechado de tratamento. Pode ser um tratamento feito por alguns anos ou para a vida toda. A telespectadora aqui nos coloca que conviveu com essa doença durante muitos anos. Hoje ela tem uma deformidade nas mãos, mas consegue fazer quase tudo. Ela pode ser uma pessoa considerada curada, doutor? Não, a artrite reumatoide ela não tem cura, tá? Essa paciente provavelmente ela está fora de atividade inflamatória da doença. Ela está com a doença, o processo inflamatório sob controle, isso. Mas ela está sob risco de voltar a ter atividade e, portanto, de voltar a ter uma progressão dessa doença. Então não é uma doença curável, mas é uma doença controlável. Exercício físico, eventualmente feitos, que terminem exigindo muito das mãos e dos pés, eles podem contribuir para um agravamento de um quadro como esse? Uma atividade ela deve ser realmente acompanhada para pessoas que têm esse tipo de problema? A atividade física ela é até benéfica para a artrite reumatoide, desde que o paciente não esteja em atividade com inflamação nas articulações. Com a doença sob controle, ela é muito importante, inclusive para evitar a piora e manter a função articular. No momento de crise, então, nada de muito esforço? Não. Bom, nós conversamos aqui com o médico Eduardo Macedo, ele é reumatologista, nos falando um pouco da artrite reumatoide, que é essa doença inflamatória crônica que atinge principalmente as mãos e os pés. Quero agradecê-lo pela participação, Obrigado, doutor. Thiago. Muito obrigado. Até a próxima.